Alexa, tocar jazz animado. Fala, meus queridos. Buenas, buenas. Alexa, volume 3. Não dá pra ouvir nada, né? Não. Vamos. Pra galera que tá online, sejam bem-vindos a mais uma live. Edipulo One. Não sei se eu pronunciei seu nome certo, não. Faz aquela moral para aquele seu amigo ou amiga. Manda esse aviãozinho. Vou falar algumas verdades sobre meta, sobre treinamento de time, que podem realmente fazer o jogo de vocês virar. Então não seja mesquinha e compartilhe essa live com aqueles seus amigos. Vamos acelerar tudo. O resultado não é opção. Beleza, time? Compartilhando aqui com algumas pessoas. Boa tarde, vamos que vamos. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Você fecha aquela janela ali, por favor. Esperar a galera ser impactada. Boa tarde. Esperar mais um minuto. Você vai esperar um pouco o Instagram dar uma entregada, galera. JL Store, seja bem-vindo a mais uma aula. Calçados da Nana, mais uma aula. Nessa aula a gente vai aprender como que a gente define a meta para nossas lojas e também a gente vai aprender como que a gente treina o nosso time comercial. Então, se a sua empresa não bate a meta, provavelmente a culpa é sua, mas a gente vai resolver isso. Beleza? Marcar mais um minutinho só. E é isso. Galera entrando. Fechou, pessoal? Só aí, ó. Oi, Carol. Seja bem-vinda. Vamos que vamos? Sara. Legal. Galera começou a entrar. Hora do almoço, eu sei. Engraçado, né? As pessoas começam a entrar só depois do meio-dia 50, meio-dia... A galera tá almoçando ainda. Compartilha essa live com aquele seu amigo ou amiga que tem loja, que tem empresa de maneira geral e precisa de uma ajuda referente às metas. Isso aí. A gente vai dividir essa aula em dois tópicos, duas partes. Primeira parte, a gente vai entender como que é a meta, o que que é a meta, como eu defino a meta. Bruno, que negócio é esse de meta? Fechado, Brunão. Entendi, fechadão também aí. E numa segunda parte eu vou ensinar para vocês como é que vocês compartilham isso com o time de vocês, como é que vocês motivam, como é que vocês fazem para poder colocar aquilo que está no papel na execução e o que está na execução no bolso de vocês. Fechou? Bora lá então? Primeiro ponto, o que é a meta? A meta nada mais é do que o objetivo que está na tua mente. A meta nada mais é do que a ambição que você colocou dentro da sua mente. E isso é interessante vocês pensarem. Por quê? Porque dentro da meta você vai entender 3 cenários. Tem um cenário que você colocou uma meta ousada demais, o cenário que você botou uma meta certa, e o cenário que você colocou uma meta que não é nem um pouco ousada. Bruno, como que eu sei em qual cenário eu me encontro agora? Vamos colocar nessa perspectiva. Coloquei uma meta de faturamento de 10 mil reais. Então a gente vai fazer um faturamento de 10 mil reais. Essa é a minha meta. Aí eu chego lá na primeira semana, na segunda semana eu já bati minha meta. Quer dizer o quê? Quer dizer que você colocou uma meta baixa demais. Você não confiou no seu potencial de entrega, no seu potencial de resultado. Bruno, eu coloquei uma meta de 10 mil reais, mas eu cheguei no último dia do mês aqui e eu tô com um faturamento de 5. Cara, você botou uma meta ousada demais. Você colocou algo que não está de acordo com o que você pode entregar. O que é uma meta certa, Bruno? Quando que eu acerto na minha meta? Você acerta quando você chega ali nos finalmente, ali nos últimos dias do mês, nos últimos dias da semana, com a meta a ser batida, mas com possibilidades reais. Possibilidades reais de quê? Pô, você vai reimpactar a tua base, você vai fazer ações pontuais, mas você não está longe do seu objetivo. Então, como que eu sei que eu defini minha meta certa para o mês, Bruno? Você definiu ela quando você chegou no final do mês com ela
quase para ser batida. Então eu quero saber, quem está aqui até agora, entendeu esse conceito? É importante vocês entenderem esse conceito, senão fica difícil a gente passar para o próximo. Então, Bruno, como que eu sei que minha meta foi boa, foi ajustada? Chegou no final do mês, você tá para bater a meta, ficou ali faltando 5%, ou bateu por 5%, a meta tá certa, tá justa. Chegou no final do mês, você, faltou muito para você bater a sua meta, você errou legal na mão. Cara, bati minha meta ali na primeira semana, na segunda semana, não é que você é bom, você só não confiou no seu potencial. Isso que eu acho engraçado. Nossa, eu mando bem pra caramba, bati minha meta ali no dia 15, cara. Não, mano. Não quer dizer que você não manda bem, só quer dizer que você, não confiou no seu potencial, beleza? Dentro do cenário de meta, pessoal, existem as variações. Estou com minha colinha. Bruno, como que eu defino minha meta? É uma pergunta que muitos de vocês fazem. Bruno, como que eu defino minha meta? Mano, existem algumas variáveis aqui. E eu vou falar para vocês uma das possíveis variáveis que eu consigo entender, que eu acho que é a maioria, tá? Existem muitas variáveis, confiem em mim, muitas. Mas as variáveis mais comuns são: uma empresa que já vende e não tem dados, e uma empresa que já vende e tem dados. Essa é uma variável. Eu vou explicar cada uma. Qual que é a outra variável? Uma empresa que não vende nada. Bruno, comecei agora. Você acha importante ter meta? Não necessariamente. Então, qual que é a variável que eu vou explicar? O primeiro cenário. Uma empresa que vende, que já tem dados. Facilita muito a vida nesse caso. Por quê? Porque quando você tem dados da sua empresa, você sabe mais ou menos o que vai acontecer. Você tem uma previsibilidade. Bruno, eu sei que você fica pregando toda hora previsibilidade, dados. É porque para você chegar nesse momento e poder entender que para você conseguir previsibilidade, você precisa de dados. Bruno, por que você bate isso? Porque eu, Bruno, não sou um exemplo bom nesse caso. Até então, né? Quando teve uma época que eu estava vendendo uma média de 400, 500, 600 mil na minha loja, e eu não sabia literalmente de onde que estavam vindo essas vendas. O Aramis está aqui, é testemunha. Eu falava, galera, mês que vem a gente vai vender 700 mil. Aí eles olhavam para mim, como? Eu falei, se a gente vendeu 500, vamos aumentar o tráfego. Tipo assim, soltava no ar e ficava cobrando resultado que não tinha nem como cobrar. Eu pedi perdão para a galera, falei, galera, deu uma bela de uma viajada aqui, não faz sentido nenhum o que eu fiz. Eu comecei a buscar os dados, mas os dados também não são assertivos. E aí, pessoal, isso também entra um mérito, que nem a pessoa quer escalar. Bruno, hoje eu vendo 150 mil, quero vender 300. É só colocar tráfego? Não, porque já aconteceu isso comigo. Eu quis dobrar nessa meta. Eu tinha um grande objetivo na minha vida, pessoal, que era vender 1 milhão no mês. Cara, como eu queria isso. E, como eu queria vender 1 milhão no mês, cara. Como? Teve uma Black Friday que eu não vendi 1 milhão no mês, que tava tudo projetado, cara, fiquei frustrado. Hoje me arrependo eternamente. Falo, cara, Deus, me perdoa, porque você me deu ali a oportunidade de fazer um faturamento legal. Eu vendi 350 mil reais no dia e ainda fiquei triste. Quem que fica triste com 350 mil reais no dia, cara? Cara, eu parando pra pensar isso em voz alta é loucura, né? Mas enfim, a vida. Então daí eu comecei a entender que se eu não tivesse previsibilidade, não tivesse métricas, eu não ia conseguir chegar onde eu queria com clareza. Bruno, eu vendo 200 mil. Você vende mesmo? Como? De onde? Qual o anúncio? Qual funil? É o funil de recorrência? É o funil de tráfego pago? É o funil de influência? Não, é o funil de pessoas que passam na loja? Pedestre que passam? Não, é o funil de indicação? Como que você vende? Me mostra. Bruno, não faço a mínima ideia. Aí você tem um problema. Tem um problema e um problema grande. Como que você espera dobrar o faturamento? Você vai investir aonde? Qual canal? Qual funil? Começa a entender o motivo das métricas. Então eu estou falando com você, empresário que já vende bastante, não faz ideia do que você faz ou o que você está fazendo. Fechou? Bruno, tenho minhas métricas principais. Como que eu defino meta? Se você tem uma empresa a nível Brasil, vamos colocar nessa perspectiva, você pode fazer uma meta mais ousada no sentido de potencial de cliente-alvo. O que eu quero dizer com isso? Eu vou falar um assunto mais complexo, mas talvez alguém aqui se identifique. Cara, eu vendo para homens que de 20 a 40 anos que gostam de funk. Vamos colocar assim para ser mais fácil. Quantos homens de 20 a 40 anos gostam de funk? Sei lá, vamos botar menos, 18 a 40 anos.
Não sei. Pô, aí tem a IA. Oi, IA, eu tô querendo criar uma persona, meu público endereçável, eu queria saber aqui quantos homens de 20 a 40 anos no seu banco de dados, não precisa ser bem certinho, faturam God Funk. Ela vai dar um número. Aí você começa a ver seu público endereçável alvo, né? Aí você já começa a abrir sua mente. Opa, caramba, cara, eu tenho quase 1 milhão de pessoas aqui que eu posso impactar e vender. Ah, legal, vamos começar a pensar. Aí você vai na visão macro, aí muitas perguntas que eu não vou entrar no mérito, e você vai destrinchando até onde que importa. Você pegou seus dados, aí você foi lá, anotem, e você disse para mim o seguinte: Bruno, eu gastei 10 mil reais de anúncio para vender 100 mil reais. Isso aqui é o que aconteceu comigo no último cenário, no último mês. Beleza, quantas vendas você fez de 100 mil? Vou abrir minha calculadora aqui, senão eu vou passar a informação errada. Cara, meu ticket médio é de 200 reais. Então quer dizer que 200 reais, 100 mil dividido por 200, dá 500 vendas. Quer dizer que eu fiz 500 vendas. Se eu dividir 10 mil pelo meu número de vendas, eu estou pagando uma média de 20 reais por venda. Ah, Bruno, você está indo muito rápido. Não estou entendendo. Irmão, entra na escola que isso está mastigado lá e a gente ajuda. 20 reais por venda para fazer 100 mil reais investindo 10 mil. Aqui a gente já começa a ter uns números, concorda? Certo? Certo. Pô, Bruno, como que eu vou fazer para saber o que eu preciso vender no mês que vem para eu vender 150 mil? É só eu aumentar o anúncio que eu vou vender 150 mil? Era o que eu achava, mas infelizmente não. Por quê? Porque para você definir sua meta com um pouco mais de claridade, não existe, né? Um pouco mais de clareza, você tem que ir umas etapas atrás. Que etapas seriam essas, Bruno? Qual que é a sua taxa de conversão? Quanto que você está pagando no lead? Quanto que está custando o seu lead qualificado? Eita, Bruno, aí começou a complicar. Eu estou falando com alguém que tem dados. Se você não tem essas informações, vendendo 100, 200 mil, cara, você está com problema. Ah, Bruno, mas você chegou e vendeu tudo isso sem dado. Mas o que eu estou falando para você é o que eu fiz e deu errado. Não quero que você faça uma coisa que eu fiz que deu errado. Conheço um monte de gente que vende 300, 400 mil, não faz nem ideia. E aí? Mas essa mesma pessoa que você conhece, ao mesmo tempo vai chegar você e falar: caraca, as vendas caíram, né? Não sei por quê. Eu não sabe por quê? Nada é do nada. Nada é do nada mesmo. Aí vamos destrinchar para trás. Pô, Bruno, eu tô gastando 10 mil reais. Aprende. Dividido por 30. Vou fazer conta simples. Uma dízima periódica, 333 por dia. E meu custo por mensagem tá 6 reais. Então, 333 dividido por 6, eu falo com aproximadamente 55 pessoas por dia. Que legal, Bruno. Olha só. Tô fazendo o caminho inverso. Parabéns. Aí, pá, acabou aqui? Não acabou não. Dessas 55 pessoas, quantas em média você vende por dia? Pô, Bruno, eu vendo por uma média de 12. Vamos colocar aqui em porcentagem? 20%? Dá 12. Dá 11 e alguma coisa. Vamos colocar 12. Então tá. Então minha taxa de conversão é 20%. E eu vendo por uma média de 12 pessoas. Ah, agora a gente tem uma clareza aqui nessa bagaça. Vamos falar o funil de novo? Vamos então? Você paga aproximadamente 6 reais por lead, investindo 333 reais por dia, onde sua taxa de conversão é de 20% e você faz uma média de 12 vendas por dia. Vai ser exatamente isso todo dia? Não. Mas você vai olhar a sua esteira, o seu funil por semana ou por dia? Não também. Senão você vai ficar maluco. Então aqui, beleza. Então tá, tô entendendo. Bruno, eu quero vender 150 mil reais por mês. Como que eu faço para definir a minha meta? Aí você vai para trás. Eu não vou fazer isso aqui, senão eu vou deixar ser chato. E vai somando os valores em cima do que você precisa. Ah, Bruno, isso é definir meta? É exatamente isso. Estou usando um funil simples. O ideal seria você fazer isso por cada funil. Do orgânico, porque nunca é só 100% orgânico. Do funil de influência, do funil do site. Assim, você define as suas metas, caso você já venda e tenha dados.
Bruno, eu vendo e não tenho dados. Então não fique definindo meta. Vá buscar os seus dados primeiro. Não fique tirando meta da sua cabeça. Porque você não vai ter uma meta que vai ser alcançável. Aí você vai fazer igual eu. Chegar para o teu time e falar um número que não tem como. Para um resultado que não tem como. E se você errar, você vai ficar como um cara que não entende. E se você acertar, você vai ficar um cara que teve sorte. Eu não gosto de ser o cara que não entende, muito menos o cara que teve sorte. Ah, Bruno, mas você não gosta de sorte? Gosto. Mas não quando o meu trabalho precisa disso. Você é empresário que vende e não tem dados, é a mesma coisa de falar para um cara que é engenheiro e não sabe fazer conta. Você entende que não tem lógica? Ou pegar um goleiro que não sabe segurar a bola com a mão. Cara, não tem lógica. E aí, Bruno, a métrica é 100% certa? Não também. Mas se você tiver uns 70%, 80% mais ou menos alinhado, cara, a sua vida vai mudar. Então eu fiz um cenário de cara que vende e tem dados e o cara que vende e que não tem dados. Eu quero que quem está aqui do início não perca o exemplo que eu dei, que vai ser muito importante, tá? E agora, Bruno, eu vendo e não tenho dado. Qual que é os dados? Cara, dados principais. Quanto que eu estou pagando por venda? Quanto que eu pago por mensagem, lead ou qualquer coisa dessa? Quanto que eu estou pagando por dia? Vai fazendo o funil para baixo. Pega o resultado final e faz. Bruno, será que é assim? Não precisa ser exatamente assim. Não precisa ser exatamente certo, mas pelo menos você vai ter um norte, mano. Tá fazendo sentido? Dá um joinha aí pra galera que tá fazendo sentido. Que aí eu quero saber se tá fazendo sentido. Bruno, comecei agora. Como que eu defino a minha meta? Isso é uma informação importante. Quem que tá começando agora e não faz ideia da meta? Dá um joinha pra eu ver. Dá um joinha aí pra ver quem tá. O Ed tá começando agora, Ana Paula. Legal. Como que eu defino a meta quando eu tô começando agora? Deixa eu pensar uma maneira fácil de falar isso. Não é complexo, eu só quero tentar ser extremamente claro, que eu acho que é importante. A meta no início é muito mais desejo do que propriamente dados, métricas, essas coisas. Por quê? Porque você está começando agora, cara. A não ser que você conheça alguém, ou você entre na escola do caçador lucrativo, você não vai ter clareza do que você vai vender. Normalmente quem começa é no susto, é na sorte, vende muito para amigo. Quem aí conhece alguém do ciclo de indicação? Que eu sempre falo, a pessoa começa, vende pra caramba, acha que vai ficar rico, aí investe um monte de estoque ou tráfego, qualquer coisa do tipo, aí não vende mais. É bem comum, né? O que você tem que fazer no início? Cara, só de você anotar as suas vendas e o quanto você está pagando já é um bom começo, tá? Sinceramente. Tô começando, Bruno, o que eu tenho que fazer? Cara, bota quanto você está pagando, quanto você está vendendo e faz uma conta em cima disso assim no início. Ah, Bruno, eu fiz um impulsionarzinho aqui, bota na conta. Não fique metrificando, porque senão você vai ficar maluco, cara. Faça um markup justo, ou seja, não pegue e fique botando um valorzinho próximo só para vender. Bota um 2,5, dependendo do produto, 3. Não fique tipo assim, tentando vender mais barato só para vender 50, 60 reais, porque isso não é o ideal, isso não vai te dar longo prazo. Então, se está começando agora, o ideal é que você se foque em vender, mano. Não foque em outra coisa não, tá? Foque em vender, que eu acredito que isso é o melhor caminho. Essa primeira parte de meta, alguém ficou com alguma dúvida? Pode mandar aí que eu respondo. Botei um jazzinho aqui, filho, tô... Alguém ficou com alguma dúvida dessa parte da meta? Imagino que não, né? Então vamos para a próxima. Ih, perdi o negócio aqui, foi mal, time.
tentando fazer um negócio aqui. Bora para a próxima então. Bruno, como que eu defino o meu time comercial? Como que eu faço para motivar meu time, minha galera? Boa parte do teu resultado ou da tua empresa vai estar em cima do que o teu time vai entregar. Para motivar o seu time, não existe só a questão financeira. Apesar de ser uma das coisas mais importantes. Então vamos voltar lá no início. Vamos colocar teu time comercial. Você consegue motivar teu time de duas maneiras, tá? A galera do operacional e a galera do comercial. É, Bruno? É, você consegue motivar os dois. Operacional e comercial. Vamos focar no comercial. Vendedor. Vendedor tem que ser motivado. Vendedor tem que ser treinado. O vendedor ele precisa estar a todo momento na energia, na pressão, porque a vendas é a alma do negócio. E eu sempre falo e sempre vou falar, ou você compra ou você me bloqueia. Não é opção para mim um vendedor mole, que não é agressivo, que não bota energia. Isso não existe na minha concepção. Ah, Bruno, meus vendedores aqueles são meio... Isso começa porque você, na hora de recrutar esse vendedor, recrutou errado. Você está recrutando a pessoa errada. Você está recrutando amiguinho ou coleguinha para vender, para te dar a parte mais importante do seu negócio e você não está vendendo, não está conseguindo, não vai te dar resultado, pô. Para começar, um vendedor tem que ter ambição, mano. Se ele não tiver ambição de ganhar mais, de vender mais, ele não é vendedor. Ele é um atendente, o que é bem diferente. Beleza? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é treinamento constante. Você tem que treinar a galera. Ah, Bruno, mas como assim? Você fala treinamento de time, treinamento com algum especialista, alguma coisa? Pode ser que sim. Mas uma parte boa do treinamento é simplesmente você pegar a pessoa e todo dia de manhã ou durante o atendimento mostrar para a pessoa o que na sua opinião faz sentido e vai discutindo. Ah, Bruno, a pessoa não tem domínio de venda. Você impõe aquilo que você considera que é o ideal. Ah, Bruno, a pessoa já é vendedora. Você vai lá e conversa numa boa, trazendo o seu ponto de vista para poder trazer esse resultado. Então, treinamento constante. Beleza? Beleza. Só que, Bruno, o que isso tem a ver com motivação? Você falou que ia me ensinar a motivar meus vendedores. Só que não tem motivação no mundo que vai fazer você ter resultado se o seu time não tiver treinado. Entendeu o que eu tô falando? Ah, Bruno, eu vou motivar as pessoas, eu vou motivar meu vendedor a ter resultado, sei lá, dando uma comissão mais agressiva se a pessoa não tem capacidade técnica para isso. Então, uma das coisas que você tem que fazer é treinar teu time. Segundo ponto a motivação dentro das metas para o vendedor é diluir a meta em metas palpáveis. Meta palpável, meta mediana e super meta. Tem vários nomes, tá? Eu gosto de dizer meta baixa, meta média e meta alta. Pronto assim. O que quer dizer isso, Bruno? Vamos colocar numa perspectiva. Você já sabe a sua meta, você já destrinchou a sua meta com o teu time, com o que cada um tem que vender, e você falou que fulaninho lá, o Trident, precisa vender 50 mil para bater o faturamento da meta. A mesma meta que você colocou lá atrás em 3, eu vou. Vou chegar nesse ponto. Eu vou falar da galera que tem colaborador e que não tem. A mesma meta que você diluiu por 3 lá, super meta, meta normal, você vai lá e dilui com o teu time. Ah, eu tenho que faturar 50 mil e eu tenho 2 colaboradores. Minha meta 1 é 50, meta 2 é 150 e meta 3 é 200. Aí você pega e divide com eles, pô. Meta 1 X, meta 2... É meio óbvio isso, cara. Eu até falar em voz alta assim é engraçado, né? Mas eu vou falar. Só que essa meta é a mensal que você vai fazer. Pega, dilui essa meta por semana. Cara, a meta de vocês por semana é tanto. A meta de vocês por dia é tanto. E é aí que vem o pulo do gato. Vendedor que é vendedor gosta de mais dinheiro no bolso. Então você já está dando dinheiro para ele nas variações de meta. Porcentagem 2, 2,5, 3%. Um exemplo. Tô dando exemplo, tá? Não vai fazer isso aí, pô. Não conheceu o negócio, pô? Tá maluco? Vai fazer suas contas e vai fazer você suas metas. Mas aqui que vem o pulo do gato, o que eu fazia aqui com o meu time? Eu botava uma meta diária, semana e mensal. Aqui, todo vendedor que batesse a meta diária, que eu acho que era quanto, amigo? Era 10 mil? 10 bolsas? O que era a meta diária? Você lembra? Amigo. Oi.
Quanto que era a meta diária lá? A gente falava por venda, né? Era 10 vendas, 10 mil, o que que era? Acho que era 10 mil, né? Era 10 mil dias. É. Aqui, como que funcionava? Eu tinha vários vendedores, eu acho que a meta era 10 mil. O vendedor batesse 10 mil no dia, ele ganhava um chocolate. E era um chocolate bom. Então eu tinha uma meta para o dia para o vendedor. Tinha gente que acumulava, porque às vezes não vinha para o escritório. Mas o vendedor foi lá, bateu 10 mil no dia, pum, chocolate. Só que eu, Bruno, sou inteligente. Por exemplo, tinha uma vendedora que chamava Samantha, que ela gostava muito de chocolate. E eu dava para ela chocolate. O Aramis, que estava aqui quando trabalhava com a gente lá no comercial, gostava de energético. Para ele eu dava energético. Então, você vai treinando teus vendedores de acordo com aquilo que você sabe que cada um gosta. É coisa simples. O energético, você acha que um vendedor que vende bem não tem como comprar? Tem, mas ele... Irmão, ó, me dá meu chocolate. Eu fazia questão de pegar, ó, Samantha, teu chocolate de ontem que você bateu tua meta. Ponto. É a motivação diária. Motivação semanal. Quase que toda semana eu chegava sexta-feira e dava alguma coisa. Um café, uma pizza, um donuts. Cara, essa época eu comia, hein? Por quê? Porque aí era a galera, mano, que bateu a meta. Cara, vem cá, juntou todo mundo, bateu a meta da semana. Vamos comer, vamos tomar um cafezão aqui, vamos fazer um negócio. Metas semanas. Meta do mês, cara, bateu a meta do mês, tinha o rolê que a gente saía, comer, cinema, Impulso Parque, as coisas. Isso que é motivação de time. A parte financeira está sendo feita? Está sendo feita. Não seja mesquinho. Não vem pagar pouco você ganhando bem. O jogo é ganha-ganha. Mas também não pague demais. Bruno falando aqui coisa que ele viu. Vendo a tua pergunta, como é que você faz essas metas individual? Mesma coisa. Acho que a minha esposa falou ali. Aí, ó, pronto. Sabe muito. Manuel sabe muito. O que você faria com o teu time, faz com você. Cara, eu tenho uma meta de vender 3 saltos, sandálias por dia. Bati essa meta, eu vou fazer aquele negocinho. Ah, que negocinho? Não sei. Alguma coisa que você gosta. Vou comprar um suquinho num lugar lá. Vou comprar o chocolate fitness e tal. Não bateu a meta? Não vou comprar, pô. Não bateu a meta. Eu não sou merecedora de ganhar isso. Não bati a meta. Ah, chegou no final de semana, bati minha meta. Cara, eu vou jantar com meu marido, vou levar minha filha lá no negócio. Cara, não bateu a meta? Não vai. Pronto, acabou. Ah, meta de mês. Cara, tô querendo comprar aquele salto ali, ou aquela blusa, ou aquela roupa, qualquer coisa do tipo assim. Chegou ao final do mês? Não, bateu a meta, não vai comprar. E tem que estar clara a informação. Você não pode querer passar a mão na cabeça do vendedor porque ele não bateu a meta. Ponto. Se a culpa ou o resultado dele for exclusivamente dele. Por que eu estou falando isso? Porque aí você, como gestor e dono, vai colocar uma meta absurda, que não tem metrificação, não tem nem como bater. Espera que a pessoa bata e ainda cobra resultado, Bruno falando aqui do passado, a pessoa não vai bater. Então também, entendem o motivo do que eu falei, guardem as informações lá para frente que vai resolver. Então como que eu motivo a mim mesmo? Com pequenas metas que você vai fazer diárias, semanalmente, mensalmente. E semestral e anual, por que não? Cara, bati minha meta do semestre, vou pegar minha família e ficar um final de semana inteiro sem trabalhar ali no negócio. Pô, bati minha meta anual, cara, vou trocar isso aqui, vou pegar isso aqui. É o mesmo princípio, Nath. Fez sentido pra você? Te dei clareza? Galera da Elite, da Desco. É o mesmo princípio. Acho que fez sentido, né? Então, como que você faz para ter uma meta clara? Basicamente, você precisa ter suas métricas e ser justo com aquilo que você está propondo para você mesmo. Como que eu motivo o meu time? Destrinchando. Aí, ó, já tem essa consciência. Muitas das coisas que eu falo, as pessoas já sabem. A diferença é que eu acho que elas esquecem. Ou não tem alguém que lembre. Ó, a galera da Elite ontem estava no Hot Seat. Se você não sabe as métricas... Só que isso que eu tô falando é métrica primária, vamos colocar assim. Bruno, mas aí como assim? Pô, você vai fundo, cara. Tem métrica de tráfego específico, métrica de funil, métrica de recorrência, métrica de indicação. Nossa!
Por isso que uma empresa grande tem um departamento específico ali Ah, esqueci o nome do departamento. Mas tem que ter, pô, senão não vai dar certo. Meus queridos, tem alguém aqui que tem algum questionamento, alguma coisa que gostaria de comentar, de falar? Alguém? Vamos esperar um pouquinho. Não sei se é a... Ó, a galera da BC Conceito. Sejam bem-vindos, meus queridos. Saudade de vocês. Vocês têm que mandar uma mensagem. Alguém ficou com alguma dúvida? Se não, vou dar por encerrado essa nossa aula. Oh, Matheus, bravo, por favor. Galera que curte conteúdo de alto nível, só ir lá na Per Favore. Bate inspiração pra galera de conteúdo. Galera braba lá do sul. Fechou? Eu sempre boto esses filtros, mano. Que loucura. Sem filtro. Organizando a casa. Vamos, mano. Pô, tem que acelerar tudo. Time, semana que vem estamos de volta. Não perde, porque não vai ficar mais gravado. Deixei gravado as lives durante 2 meses. Não vai mais ficar gravado. Quer ficar gravado? Paga. Fechou? Tamo junto, vamos que vamos. Acelerar tudo pra cima deles. Calma. Não vão embora ainda. Vou fazer uma oração aqui para agradecer por essa reunião, essa live. Fecha o olho aí, vamos que vamos. Deus, obrigado por mais uma aula, mais uma live. Que esse conhecimento venha realmente impactar as pessoas. Que elas não tenham só um entendimento supérfluo, mas que elas possam realmente aplicar aquilo que foi dado aqui. Eu tenho certeza que se essas pessoas que estão assistindo aplicarem isso, vão conseguir resultado, tragam clareza, discernimento, que seu Espírito abençoe a todos. Amém. Agora tá fechado. Vamos que vamos.